Meu nome é José Vicente Rocha Estevanato, sou conhecido como Vicente Estevanato, e durante a minha vida profissional fui executivo de um banco estrangeiro, depois comecei a empreender, para a área de varejo e cheguei à CDL em 1998, a convite do nosso saudoso presidente Antônio Augusto Carvalho de Moraes, e dessa época para cá eu praticamente passei por todas as diretorias da CDL, secretaria, financeira, assuntos assistenciais, assuntos internacionais, financeiro, vice-presidente, presidente. Então eu pude realmente conhecer muito a CDL nesse período e acabou nos dando a possibilidade e também com uma grata satisfação de ter sido eleito presidente em 2007, o mandato foi 2007, 8, 9 e 10. E nesse período a gente, juntamente com a diretoria, com os vice-presidentes, conseguimos sem dúvida realizar aí coisas que todos os presidentes fazem, que é uma continuidade da CDL, o seu crescimento, a sua importância como entidade, não só de serviços de consultas de crédito, apoio à concessão de crédito, como também o mais importante é a representação institucional do setor produtivo, especificamente o varejo. Pois é importante a gente fazer uma linha do tempo nesse período que eu fui presidente, de 2007 a 2010. Como é hoje, coincidentemente, o presidente da República na época era o presidente Lula. Nesta época, o crescimento do PIB médio desses 4 anos, a gente não pode dizer que foi excepcional, mas foi muito bom. O PIB teve um crescimento nesses 4 anos de 4,64% médio, sendo que o maior deles foi em 2010, um crescimento de 7,53%, foi o maior crescimento dos últimos anos. A inflação estava relativamente também controlada, uma inflação média nesses 4 anos de 5,14%. A Selic, que é a taxa básica de juros, também não era baixa, mas estava num patamar ali médio. A Selic nesses 4 anos foi 10,46%. Então, nessa linha do tempo, esse que eram os grandes números da economia do Brasil nesse período. E o varejo cresceu muito nessa época, mas tínhamos alguns gargalos muito fortes, que a gente vai ter a oportunidade de estender um pouco mais daqui para frente, com relação principalmente a cartões de crédito. As taxas eram muito altas e você não tinha uma unificação de todas as bandeiras, por exemplo, numa única máquina, você tinha que ter 4, 5, 6 máquinas de cartões de crédito para débito e para crédito. Então isso foi uma bandeira muito forte que a gente participou na época, uma luta muito grande para a gente poder conquistar alguns avanços e a redução do custo de venda com meios eletrônicos. Também nós lutamos muito para a aprovação e a promulgação da Lei Geral das pequenas e médias empresas, que isso foi um ganho muito importante, que se propiciou depois um aumento no limite do Simples Nacional, que beneficiava muito as pequenas e médias empresas. Então, basicamente, o varejo nessa época nós tivemos esses desafios aí e muitos outros, principalmente no Distrito Federal. Essa Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas foi um pleito que a CDL atuou muito forte, junto com os fóruns do setor produtivo no Distrito Federal. Sebrae teve uma participação muito importante, a nossa CNDL também, e acabou sendo aprovado e sancionado pelo presidente Lula no mês de outubro de 2006, se eu não me engano. Não, foi 19/3/2007 que a gente conseguiu sancionar essa lei. Então isso foi uma conquista muito grande que nós tivemos na época.
A CDL é uma instituição maravilhosa, porque raramente nós temos disputas em eleição. É uma coisa muito bacana que aqui a gente acaba fazendo uma sucessão programada. Eu fui segundo vice-presidente, fui financeiro, fui primeiro vice-presidente, depois fui candidato a presidente. E assim, outros presidentes que me antecederam e que surgiram após o meu mandato. Então, nós temos assim uma consciência muito grande do que está acontecendo, tanto no movimento logístico, quanto na questão foco da nossa prestação de serviço, que é apoio e facilidades ao registro e concessão de crédito, negativação, etc. Mas um dos maiores, eu posso dizer para você que uma das maiores conquistas que a gente teve nesse período foi não ter deixado avançar, como foi aprovado na Câmara dos Deputados, depois no Senado, uma atualização da lei do inquilinato. Porque se tivesse sido aprovado, se nós não tivéssemos feito uma gestão muito forte para mudar alguns pontos, com certeza o varejo hoje teria enormes dificuldades. Eu lembro que eu cheguei a passar 20 dias corrido no Congresso junto com outros companheiros tentando mudar algumas propostas que tinham sido aprovadas. Por exemplo, praticamente nós perderíamos a lei do ponto comercial. Praticamente, quando vencesse o seu contrato, você teria que submeter a 3 propostas que o locador tivesse. Então, praticamente, ficaria abolida a lei da renovatória. Então, eu acho que isso é uma conquista muito forte. O varejo precisa ter consciência disso, porque imagina, uma das questões que foi aprovado no projeto na Câmara que foi para o Senado é que se uma grande rede ou uma rede média de varejo fosse vendida, o locatário tinha que negociar cada filial, negociar de novo o seu contrato com o locador de cada filial, porque estaria sendo trocado o controle societário da empresa. Então isso seria realmente uma questão muito ruim para o varejo. Eu acho que isso foi uma das conquistas muito grandes que nós tivemos com relação ao varejo. Nós tivemos realmente muitos desafios aqui em Brasília. A CDL sempre teve como bandeira o Código de Defesa do Contribuinte, para dar mais clareza, dar segurança jurídica ao contribuinte em relação às normas tributárias do Estado. Então isso foi uma busca constante da CDL. A questão também de legalização dos famosos puxadinhos, da Asa Sul. O setor comercial sul na época tinha uma situação muito difícil, que praticamente ele estava invadido por comércios ambulantes que não eram regulamentados. Então nós tivemos uma luta muito grande para conseguir liberar o setor comercial da invasão que tinha, você não conseguia transitar ali, e fizemos também uma luta muito grande na época para que pudesse revitalizar o setor comercial sul. E voltando o benefício para o lojista, para a sociedade, a CDL foi muito presente na luta pelo alargamento dos limites do Super Simples. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, o Simples Candango era 1.200, então nós conseguimos, com a promulgação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, como já foi dito, dobrar isso aí para 2.400. Foi um benefício excepcional para o setor, não só de varejista, como o setor produtivo do Distrito Federal. E fizemos também algumas coisas assim, muito importantes, não só nível Distrito Federal, como nível Brasil, por exemplo. Eu lembro que em 2008 nós tivemos a crise mundial, e
que ela começou nos Estados Unidos com os famosos subprime, isso afetou o mundo inteiro, e no Distrito Federal, nós, a CDL, participou ativamente numa chamada Comissão da Crise, na Câmara dos Deputados, onde nós tivemos a oportunidade de ser convidados para fazer uma explanação no plenário da Câmara dos Deputados, apresentando propostas para reduzir essa crise de 2008, como, por exemplo, a questão dos cartões de crédito, a questão do Super Simples, a questão do fundo de aval. Então, é coisa interessante, porque tanto o presidente quanto seu vice e a diretoria na CDL tem muito trabalho a fazer, e praticamente todo dia é uma luta, né? Tem aquelas que demoram mais tempo, mas todo dia surgem novas demandas. Uma das coisas muito importantes que deparamos no nosso mandato foi a Operação Caixa de Pandora no Distrito Federal, que acabou sendo afastado o governador e o vice-governador. Então, nessa época, cresceu muito no meio político e até no meio nacional uma forte vontade de que Brasília tivesse uma intervenção federal. Então, você teria uma intervenção federal, ou seja, Brasília passaria a ser governada por um interventor. Isso seria horrível tanto para as instituições como, por exemplo, para o Distrito Federal. E eu lembro que tanto a CDL, junto com membros do Fórum do Setor Produtivo, nós tivemos uma luta enorme contra isso. Visitamos o Supremo Tribunal Federal, na pessoa de seu presidente na época, Gilmar Mendes, presidente do Senado, José Sarney. Fizemos debates, visitamos diversas autoridades, mostrando que o Distrito Federal tinha condições maduras, sem necessidade de ter uma intervenção, de seguir o seu caminho. Que o deputado Wilson Lima, que na época era presidente se eu não me engano, da Câmara Legislativa, tinha capacidade de assumir o restante do mandato até que a Câmara Legislativa fosse convocada a eleger um governador de forma indireta, que acabou acontecendo. Então, felizmente, isso foi uma luta muito importante que precisa ficar registrado, que a CDL foi muito presente nesse aspecto. Então, eu costumo brincar o seguinte, que no nosso mandato de 2007 a 2010, nós pegamos algumas questões assim, muito complexas, pegamos umas pedreiras muito grandes, mas felizmente, não só a CDL, mas a CDL como participante, através do seu presidente e membros do Fórum do Setor Produtivo, a gente acabou fazendo essas gestões que deram certo. E nessa época também teve um movimento muito interessante, que o Brasil inteiro começou a falar mal de Brasília. Brasília virou um patinho feio, mas falar mal mesmo, depreciar a cidade, inclusive apresentadores de televisão dizendo que Brasília não servia para nada. Então nós fizemos um movimento, e a CDL foi uma grande participante, ancorou esse movimento, que chamou Brasília Meu Amor. Então nós fizemos um movimento muito forte de mostrar que Brasília tem sua gente, que Brasília tinha seu setor produtivo, sua economia, suas belezas. Começamos a mostrar para fora as belezas da cidade. Fizemos uma camisa alusiva, uma camisetas alusivas a isso, distribuímos para o comércio. Nas convenções que a gente participava, estadual, nacional, todos iam vestidos com essa camiseta. Então, isso foi assim um momento extremamente importante para a cidade, que a CDL esteve presente. Então a gente consegue perceber o seguinte, que não só no dia a dia, de administrar a casa, de fazer a casa crescer, de criar novos produtos, como nós criamos na época o produto Protesta Fácil, que era uma maneira econômica, barata, muito mais fácil de se protestar milhares de documentos que estavam na gaveta dos lojistas, que até hoje, nós estamos em 2023,
Até hoje esse produto existe, então não só isso, como também a gente fazer alguma coisa para a sociedade, como por exemplo apoiar, que sempre apoiamos a CDL Jovem, a Fundação CDL, nós fazíamos, como acontece ainda hoje, nós fizemos muitos eventos, fizemos muito presente no fomento, né, da Fundação CDL. Uma das coisas que nos deixa assim, muito feliz, muito envaidecido, e eu recebi na minha gestão o mérito Alvorada, que é uma medalha concedida pelo governo do Distrito Federal, as personalidades que contribuíram para a entidade, para a cidade, etc. E também a Ordem do Mérito de Brasília com o título de comendador. Então essas coisas nos deixam, né, de certa forma, um sentimento de ter feito alguma coisa e um retorno de reconhecimento. E um fato também relevante que eu gostaria de deixar registrado nesse depoimento é que, independente de questões políticas, independente de questões partidárias, esta promulgação da Lei Geral das Micro, Pequenas e Médias Empresas foi um marco no Brasil. Tão importante que nós não só tivemos presentes na promulgação da lei, como também o presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por concessão unânime da diretoria e conselho, recebeu o título entregue por nós, o título sócio honorário da CDL, por esse feito que realmente mudou completamente a realidade das micro, pequenas e médias empresas no Brasil. Como eu disse, cada um tem uma contribuição, cada um que entra deixa o seu legado. Esse prédio que nós estamos aqui, a nossa gestão, eu estando presidente com a diretoria, conseguimos, através do PRODEF, iniciamos a obra, entregamos com 25% da obra. Depois o outro presidente deu sequência, entregou já bastante concluído, o outro presidente concluiu, e até hoje nós estamos ainda fazendo reforma. Então, só deixar isso muito claro, que as coisas começam, e essa que é a coisa maravilhosa da CDL. Pessoas que estão na diretoria sabem exatamente o que a gente precisa. E eu tenho certeza, tenho muita confiança que no nosso centenário nós vamos ter gente jovem e que talvez nem tenha nascido isso, fazendo isso que a gente faz hoje. Olha, é engraçado muitas, né? Engraçado muitas pessoas que bebiam um pouco, outros que bebiam demais, uns menos engraçados, outros mais emborrados, mas o fato é que a nossa turma, ela sempre foi muito junta, sempre como se fosse uma família e tal. Mas uma das coisas mais importantes de uma viagem dessa foi uma convenção que nós tivemos, que nós tínhamos um presidente da confederação e que ele não estava fazendo uma boa gestão. E nós queríamos que ele saísse da entidade, que deixasse o cargo e que outra pessoa fosse eleita ou assumida. Então nós fomos uma convenção nacional, um auditório superlotado, com a mesa cheia de autoridades, e eu combinei com toda a nossa delegação que a hora que ele começasse a falar, nós íamos retirar. Então isso aconteceu. A hora que ele começou a falar, nós levantamos silenciosamente e começamos a sair do auditório. E atrás de nós foi um bando de gente. Então foi uma situação assim, muitas pessoas na época acharam que não devia ter feito, mas depois todos apoiaram, né? E ele ficou numa situação extremamente difícil, que acabou na frente cumprindo o objetivo de sair. Então eu acho que essa foi a situação mais irreverente, mais engraçada que nós tivemos nesse período. Bom, primeiro nós temos que ter muito cuidado, né? Todos que passaram por aqui, que irão passar, muito cuidado. Eu acho que todos têm muito amor pela entidade.
E nesse período todo nós sempre fizemos ações que pudessem movimentar o varejo. Fizemos ações, por exemplo, não sei se vocês se lembram, mas os famosos Liquida DF, nós sempre fizemos, a cada ano a gente já movimentava muito o varejo. Hoje as coisas estão um pouco diferentes, que hoje está muito em cima das compras digitais, via internet, etc. Mas na época o Liquida DF era muito importante. E eu tive uma satisfação enorme quando terminou o meu mandato, que nós tínhamos 3 candidatos a presidente. O primeiro vice, o segundo vice e o secretário. Tínhamos 3 candidatos. Então isso é uma satisfação, das grandes satisfações de um presidente que está saindo, saber que a entidade tem sucessores. Então eu lembro que na época eu convidei os 3 para uma conversa e disse: olha, vocês ainda têm uma idade boa, vocês são jovens, cada um pode ser no seu tempo. Então vamos aqui discutir, ver quem quer ser primeiro, quem quer ser depois, quem quer ser por último. Claro, isso não é um compromisso definitivo, mas a gente firma um compromisso, falamos isso com a diretoria e se aparecer um outro candidato depois nós não temos o que fazer, mas em princípio vamos fazer sim. Então conversamos, os 4, os 3 fizeram um acordo e assim aconteceu. Um me sucedeu, depois o outro, depois o outro. Então o que eu espero, por exemplo, do varejo, é que o varejo volte a crescer, que a gente tenha muita segurança jurídica, o setor logístico, que a gente possa cada dia mais ter custos mais adequados, ter margens para a gente poder crescer, e que a política possa nos deixar trabalhar com tranquilidade, sem muita interferência. Com relação à CDL, eu peço e gostaria muitíssimo que os companheiros que estão na diretoria hoje têm que pensar no futuro, têm que pensar numa presidência da CDL, porque normalmente os presidentes saem da diretoria. É um encargo difícil, porque você acaba deixando um pouco o seu negócio, você acaba deixando um pouco a sua família em determinados momentos, mas eu gostaria muito que isso acontecesse, que as pessoas mais jovens começassem a enxergar a presidência da CDL, porque aqui nós não recebemos salário, nós estamos aqui pro bono, a gente está aqui voluntário, porque gosta, etc. E, acima de tudo, preservar com muita atenção a questão de perenidade da entidade. A entidade tem que se tornar sustentável por muitos anos, porque o mercado de 2007 para cá já mudou absurdamente e vai mudar. Então a gente tem que ter consciência, e nós temos feito ao longo dos anos investimentos que pudessem nos dar uma receita fora serviço, mas a gente tem que ter consciência que a gente tem que cuidar muito da entidade, do seu resultado positivo. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos, mas nós temos que ter resultado positivo para poder investir, CDL jovem, na fundação, investir no nosso negócio, aparelhar o nosso negócio, tecnologia, gestão, e aí, para isso a gente precisa de recursos, então a gente tem que dar resultados positivos. E eu gostaria também de aproveitar esse momento para dizer que eu tive uma enorme satisfação, um enorme sentimento de realização de ter podido ser presidente da CDL e fazer parte até hoje, como todos os ex-presidentes são conselheiros natos, fazer parte do conselho. Voltei para a diretoria, contribuí com a convite do presidente Zé Carlos, contribuí na diretoria, hoje eu estou no conselho. Então é uma entidade que quem gosta continua cuidando, continua se importando e continua atento. E eu espero que no centenário da CDL, que nós tenhamos pessoas hoje que talvez nem tenham nascido ainda, possam ter jovens aqui brilhantes, presidentes da
da CDL que possam estar vendo esses depoimentos todos dos presidentes que passaram por aqui, que a gente possa deixar uma mensagem, possa ter certeza de ter deixado um legado, porque a CDL tem uma coisa maravilhosa. Praticamente os presidentes que entram, eles vão dando seguimento àquele trabalho que foi feito. Não é uma questão política, não, porque eu sou presidente, eu não vou fazer isso. Não, isso é muito bom. Cada presidente que entra vai dando a sua sequência. Então nós herdamos muito isso, desde o presidente Zé de Mello até hoje, né? Nós herdamos muito isso. Cada um é dando sequência naquilo que o outro iniciou, melhorando, reformando, sofisticando, deixando mais atual. Agora, uma coisa também nós temos que ter muita consciência. A CDL é uma instituição política no sentido de política institucional. Nós fazemos política voltado para o relacionamento institucional do segmento lojista e do setor produtivo. Nunca política partidária. Nós podemos até não gostar de um detentor de cargo público, esse ou aquele, mas nós temos que ter a possibilidade e abertura de nos relacionarmos com qualquer autoridade para que a gente possa tentar conseguir implantar as ideias, nossas bandeiras que a gente tem para melhorar o setor, segmento lojista e o setor produtivo.